Olá, seja muito bem-vindo ao canal Audiência Carioca aqui no YouTube. Eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos por aqui e hoje, infelizmente, vamos comentar uma notícia que não gostaríamos de dar, mas que infelizmente aconteceu, que foi a morte da astróloga Zora Ionara, a maior astróloga do rádio brasileiro, muito conhecida pelo público de todo o país, especialmente aqui pelo público do Rio de Janeiro. A Zora tinha 91 anos, há muito tempo vinha andando um pouco debilitada, sofrendo do mal de Alzheimer e estava internada no Hospital Copa d'Or aqui no Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia. Essas são as informações preliminares. Por hora, não há confirmação de coronavírus, de Covid-19. A Zora havia sido internada também no meio do ano para tratar de doenças recorrentes por conta da sua longa idade, 91 anos, afinal de contas, e acabou tendo alta para continuar o tratamento em casa. Ela que era atendida pela sua fiel escudeira e secretária pessoal, a Zezé. A Zora não tinha filhos, era viúva e, portanto, só tinha aí a secretária para dar todo o suporte que ela precisou aí nesse final de vida. Em casa, a Zora seguiu o tratamento, mas aí quando foi necessário precisou voltar a uma unidade hospitalar aqui no Rio de Janeiro e acabou não resistindo. É um grande nome do rádio carioca, diversos comunicadores se despediram da Zora, que também era radioatriz, com muitos trabalhos importantes aí para o nosso rádio brasileiro, se despediram usando as redes sociais. Vamos ver alguns comentários. O comunicador Alexandre Ferreira da Rádio Tupi, dizendo aí no Facebook: muito triste com a morte da minha amiga Zora Ionara, hashtag luto, e ali ele conta sobre a morte da astróloga. Outro comentário também foi o do Beto Brito, radialista Beto Brito. Neste ano tão difícil, levando para sempre pessoas tão queridas, acaba de levar também a nossa querida Zora Ionara. Ela participou uma vez do Planeta Rei na Rádio Globo. O Beto colocou ali para quem quisesse relembrar a participação da Zora. Outra mensagem também do comunicador Clóvis Monteiro da Rádio Tupi, se despedindo ali da companheira de rádio, a deusa amada Zora Ionara, colocou uma foto ali da Zora dando um beijo no Clóvis. Creso Soares Júnior, que foi um dos comandantes ali do Sistema Globo de Rádio: cresci ouvindo Zora Ionara, sou do tempo em que se ligava o telefone e ouvia a previsão para o meu signo, e a voz era da Zora. A conheci em 98, quando entrei no Sistema Globo de Rádio, mas só em 2010, quando fui trabalhar diretamente na Rádio Globo, meu contato com ela se estreitou. Zora se chamava Creuza e dizia que poderia ser minha mãe, porque eu me chamava de Creso. Sempre ríamos disso. Para quem a achava ultrapassada, vou contar uma história. A Rádio Globo foi gravar uma propaganda para divulgar o conceito Bota Amizade Nisso. Foi contratada uma produtora paulista para fazer a gravação. Uma das assistentes, bem nova, vestia aquele modelito que parecia diretamente saído da Vila Madalena. Pois bem, ela grudou na Zora para pedir conselhos amorosos. E a Zora, com toda a paciência, conversou com a moça. Eu tive a certeza ali que carisma é algo que não se ensaia ou se compra. Vem configurado de fábrica e com a Zora era assim. Quando a Zora respondia cartas de ouvintes, era impressionante. Ela não errava uma, fazia daquela carta particular um ensinamento universal. Zora era popular e isso às vezes é pouco valorizado. Agora ela descansou. A incansável Zezé a acompanhou até o fim e cercou a Zora de carinho. Em pouco mais de um ano, 3 grandes pilares femininos do rádio popular nos deixaram: Aldenora Santos, Jussara Carioca e agora Zora Ionara. Outro recado também é do radialista e jornalista Ciro Neves, da Rádio Tupi. Zora Ionara, astróloga do show do Antônio Carlos. Eu a ouvia desde criança. Que voz marcante. Descanse em paz, e colocou ali algumas hashtags com a Zora. Comunicador Fernando Sérgio: Zora Ionara nos deixou. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Francisco Aiello: rádio brasileiro perdeu hoje uma grande marca.
uma grife. Sabe quando você ouve a voz de alguém e rapidamente identifica o programa, o horário, a rádio? Assim era Zora Ionara. Os mais velhos aqui e que gostam de rádio a conhecem. E você que é novinho, pergunte ao seu pai, mãe, tio, avó, quem foi esse talento do rádio. Você que é de Gêmeos, aí fazendo trocadilho com a Zora, que sempre chamava assim os signos dentro do seu quadro no show do Antônio Carlos. Comunicador Robson Aldir, uma lenda do rádio brasileiro, acaba de nos deixar. Partiu para o plano superior a querida Zora Ionara. Seja feliz na sua nova vida. Inesquecível Zora. Rui Tavera, nossa querida amiga Zora Ionara se foi hoje. O rádio está de luto. Vá em paz. E o Toninho Bondade, conhecido por alguns como Toninho Malvadeza, que foi operador do show do Antônio Carlos durante décadas, aí se despedindo da Zora Ionara, a quem ele tinha um carinho muito especial. O rádio está de luto. É com muita tristeza que comunico o falecimento da Zora Ionara, minha segunda mãe. Estou com o coração despedaçado. Essa foto é uma lembrança do seu alto astral. Deus a receba na glória. Vale lembrar que a Zora Ionara ficou muito tempo lá com o Antônio Carlos na Rádio Globo. Quando o Antônio Carlos deixou a Rádio Globo, naquela migração da Rádio Globo para o público voltado ali para os comunicadores globais, né, da televisão, a Zora foi demitida do Sistema Globo de Rádio logo depois que o Antônio Carlos saiu, e o Antônio Carlos fez questão de trazer a Zora para a sua equipe, de colocá-la novamente na sua equipe. Na estreia do Antônio Carlos na Rádio Tupi, a Zora estava bem, estava lúcida, tinha 88 anos na ocasião, esteve nos estúdios da emissora em São Cristóvão, onde participou do show do Antônio Carlos. Foi um dos grandes momentos da carreira do Antônio Carlos, que ainda tinha campo aí para estrear numa nova emissora, e a Zora estava lá, muito lúcida, fez as suas entradas ali do horóscopo ao vivo. Mas logo depois, estima-se que foi no primeiro ano ali do Antônio Carlos, entre 2017 e 2018, um ano depois a Zora infelizmente ficou adoentada e aí precisou se afastar da emissora. Já não ia mais gravar ali o horóscopo diário, que estava indo ao ar nos últimos tempos. Eram gravações da Zora de arquivo. Era isso que estava indo ao ar aí nos últimos tempos. Portanto é isso, infelizmente uma perda muito grande no rádio. É difícil, né, mensurar a perda de um nome tão forte, tão importante para a história do rádio carioca, do rádio brasileiro. Foi como disse aí o Francisco Aiello: quem não conhece a Zora, pergunta pro pai, pra mãe, pro tio, aí para alguém da família, que certamente vai te explicar direitinho quem é um patrimônio do rádio brasileiro, sem dúvida, e que agora vai descansar em paz. Lembrando que nesse ano, em outubro, o Antônio Carlos perdeu a Juju, a Jussara Carioca, e no ano passado havia perdido aí a Aldenora Santos, a Pudica, infelizmente. Se inscreva aqui no canal Audiência Carioca, vem fazer esse espaço aqui na nossa companhia. A sua participação é fundamental. Deixa aqui um comentário. O que você lembra aí do horóscopo da Zora? Quem nunca deu um confere ali no horóscopo da Zora Ionara? Escreve aqui embaixo pra gente. Vem fazer esse espaço aqui na nossa companhia. A participação de vocês, como sempre, é fundamental. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais!